Fala aí galera, eu sou o T e é hora do duelo. E meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder continuar, né, o que eu tinha prometido que eu ia fazer. Eu confesso que eu tinha até esquecido que eu fiquei devendo isso, mas pra voltar a falar com vocês sobre o meu deck patch, né, dentro dessa vez, especificamente no Yu-Gi-Oh! Omega, que é o Necroz, né. Então se você não tá ligado, eu fiz um vídeo aí há uns dias atrás comentando com vocês sobre o Necroz, e dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima. Eu fiz o vídeo comentando sobre o Necroz de maneira geral, e aí eu dei uma pinceladinha em cima do Ômega e tal, mas a gente não entrou a fundo e muito menos tive partidas pra mostrar pra vocês, a não ser os combos básicos que eu mostrei lá naquele vídeo. Então eu fui tentar me acostumar de fato com a jogabilidade do deck, e a partir daí, eu sentindo as vulnerabilidades que obviamente ele tem, e eu passei um grande tempo lá do vídeo reclamando dos problemas e deficiências que o Necroz obviamente tem, eu fui tentar encontrar se tinha alguma forma diferente de você jogar e o deck ser melhor do que ele é. Será que a gente consegue encontrar isso? Vamos acompanhar e dar uma olhada no Necroz no Gênesis com algumas partidas que eu fiz e se a gente consegue fazer manutenção no deck, de modo que ele fique melhor e mais confiável. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela eu deveria ter mudado o layout, né? Vou mudar aqui o layout. Eu vou mostrar pra vocês a minha decklist base que eu usei pra poder jogar aqui algumas partidas, né? Dentro da ranqueada do Gênesis. Então essa foi a decklist que eu usei de esboço, tá? Então coloquei a engine lá pra cima e legal, deu pra eu jogar algumas partidas com esse deck aqui. Então usei 3 do Brionac, meti 3 da Ridby Ré, como eu disse pra vocês. Todo o combo, basicamente, a gente passa por ele, então por que não comprar ele direto? E comprando ele direto, você tem as combinações que são mais interessantes que você pode fazer com esses tributos. Por isso que eu maximizei aqui colocando 2 Shuriti, um Sorcerer e uma Ariel. A decklist pode estar uma merda, mas foi assim que eu me senti confortável para tentar jogar. Os rituais que você precisa usar, né, as spells, os 3 Preparation of Rites, porque nessa versão eu tô usando o Arclight aqui no extra deck e os Prep, né, para poder buscar as cartas, porque os pontos são gastos só nisso aqui. De tech, eu escolhi usar essa Hand Trap aqui, que é a Dogmática. Se você não conhece, ela diz que durante a main phase, se um monstro que foi Special invocado tá no campo, eu posso baixar ela da mão, e aí, se ela é Normal Special da mão, quer dizer, se ela é Special invocada na mão, né? Eu posso setar uma Dogmática Trap do deck. E aí eu posso ativar ela no mesmo turno em que eu setei, se o oponente tiver algum monstro de ataque de 2500 pra cima, que seja Synchro, Fusão, Exceed e tal. Aí eu posso setar o Punishment, e o Punishment pode ser dado mirando uma carta do oponente pra destruir, né? Ela pode ser ativada se o oponente tiver um monstro de 2500 de ataque pra cima, mas não preciso mirar esse monstro. De repente dá pra você jogar um Arclight se o cara tiver um bicho muito pequenininho. Tá, mas geralmente não é que você vai jogar, né? Você vai tacar o NTs pra tentar matar a carta dele. Se você quiser, pode jogar um Garura da vida, dependendo do monstro que ele tem. O Ash Dragon tá no meu extra deck, eu nem sei porquê, porque eu não botei Dogmática no meu deck. Você pode jogar um Granol, porque eu pensei em jogar um Granol, porque esse Granol... e ele também são alvos de Ultimate Slayer, né? Então o Ultimate Slayer soma legal com as cartas do Punishment que eu tenho aqui. E aí, se eu vier de calhar de jogar o Granol e o cara fizer um summon de monstro, por efeito de monstro, eu posso dar Granol, banir pra invocar a Lulu, a Lilith no meio do turno dele, o que pode vir a ser interessante, né? Além disso, nós temos essa fusão aqui, que você pode jogar também, que ela tem 3.400 de ataque, o que é bom pro meu Punishment ficar mais versátil. E aí ele tem um efeito que no turno seguinte, ao turno que ela foi pro cemitério, eu posso banir ele do cemitério pra poder invocar um Psyche Fusão. Isso é tratado como Fusion Summon. Eu posso invocar esse Mutant aqui, ó. Esse Mutant, ele tem o efeito de Omni Negate. Quando uma carta do efeito é ativado, você pode banir um Mutant na tua mão, cemitério ou face up no campo. Pode ser ele mesmo, aí eu nego uma carta do cara e se fizer, bane a carta. Então o Omni Negate que bane, que pode ser bom. Se eu der um Punishment da vida ou um Ultimate Slayer... o Ultimate Slayer não conta, porque só vai ser no próximo turno. Mas um Punishment vindo de Hand Trap da Fleur de Lis aqui, da Thunderbolt, eu posso jogar esse cara e no outro turno eu posso invocar esse maluco aqui. Pode ser que esteja ruim, pode ser, mas é o que eu escolhi usar por enquanto, né? E aí o deck, eu fui tentar sentir o deck com o máximo de engine possível, tá? Por isso que eu acabei usando também esse Rescue Ace Impulse, e as cartas de Necroz invariavelmente tem meio essa vibe de jogar melhor indo segundo, né? Porque indo primeiro
a Trishula não tem efeito, porque a Trishula tem que banir 3, né? Um da mão, um do campo e um do cemitério. Se o oponente não tem carta no campo, ou se ele não tem carta no cemitério, a Trishula não dá o efeito, porque não é igual ao Synchro. Tem que banir 3, não é até 3 cartas, tá? Além do Breonak, que também eu não consigo invocar ele pra ter efeito, né? Pro Breonak voltar monstro que foi invocado do extra deck do campo pra mão. Então ele é uma carta que eu posso usar pra tentar quebrar mesas. E indo segundo ele tem essa característica. E o Unicorn também tem o Unicorn, ele entra locando o monstro do cara. A Trishula entra banindo as cartas. Então, algumas cartas de Necroz têm essa característica que é melhor indo segundo, tá? E a carta extra faz muita diferença também. Então, eu escolhi usar uma vertente mais ou menos nessa vibe. O Breonak do segundo também é um dos poucos que tem alvos bons de Kaleido, né? Que eu posso dar um Kaleido direto no Breonak, porque os outros eu não posso fazer direto no nível deles, né? Então, chato, mas o Breonak eu posso, assim como o Unicorn. O Unicorn eu posso jogar o Arclight com o Kaleido, ou eu posso jogar o Bentis com o Kaleido, sim, é bom, mas o Breonak eu posso jogar o Garura indo segundo, no Breonak eu posso jogar o Golden aqui, não, o Malong do segundo, o que também é bem interessante. Então, é o tipo de coisa que eu posso fazer se eu tiver com o Breonak possibilitado de invocar pro campo pra tentar quebrar mesas, né? Porque eu jogo carta do extra com Kaleido e o Breonak tem efeito no segundo. Então eu fui tentar usar essa tech que maximiza, né, as cartas de engine que eu vejo na minha mão, além de Ultimate Slayer e Super Poly, que foi as cartas side não, né? As tech board break que eu tentei usar. Esse deck aqui, ele pode foder a minha vida? Pode, como vocês vão ver daqui a pouco, porque se eu perder no dado, é uma pica pra jogar no primeiro, por isso que eu justifiquei essa parada, né? Do deck ter características boas no segundo e dessas techs que eu usei aqui serem interessantes indo segundo em algum nível. Isso como hand trap, é claro. É claro que comprar isso é ruim, comprar isso aqui de sexta carta é péssimo, mas ela vai virar um extensor, eu posso bater, enfim. Dito isso, antes da gente poder passar pra parte do que eu posso fazer pra melhorar o deck, eu queria ver algumas partidas com vocês que eu tentei usar, né? A dinâmica de eu poder fazer rank 4 com o Avance aqui é interessante. Infelizmente faltou espaço e teve um jogo que eu esqueci de colocar o... Eu tenho que tirar o Granol, esse Ash Dragon aqui eu tenho que tirar, porque o alvo de nível alto de Kaleido não acontece. Então, se você não sabe, o Kaleido pode invocar 2 rituais da mão ao mesmo tempo, né? Então, eu posso invocar a Trishula e o Clausulas. Soma 12 os dois, então eu posso jogar um bicho 12. Por isso que eu usei esse bicho é 10, né? Que é o Breonak e o Unicorn junto. Então, ele sai. O Ash Dragon sai. Eu acho que isso aqui já tá bom. O Granol e a Lulolith pode sair também, pode ralar. E aí eu posso botar Exceed 4 aqui, sabe? Mais Exceed 4, que é bom. Que você precisa fazer eventualmente. Um Tornado Dragon, sente falta uma vez. Só esses dois aqui é pouco. Então tem que ter mais rank 4, tá? Dito isso, vamos acompanhar aqui uma partidinha pra gente poder dar uma olhada. Eu vou até recarregar a página pra gente dar uma olhadinha aqui. Então é o seguinte, eu fui tentar jogar algumas partidas na ranqueada do Gênesis, tá? E essa foi uma das primeiras que eu enfrentei. Eu confesso que eu ganhei no dado, eu escolhi primeiro, e aí eu nem olhei a quantidade de carta que o cara tinha no extra deck dele, dá pra você ver a quantidade de carta no deck, ó. Quase 60, então dificilmente você vai esperar tomar hand trap, mas eu não sabia, eu só fui jogando, eu nem olhei pra ele, só fui perguntando os efeitos e tal, tava nervoso. Sei lá, eu abri com essa mão, Avance, Prep, Breonak, a Thunderbolt aqui e um Trichulinha, né, então Trichulinha eu consigo setupar no turno do oponente, legal, é basicamente muito do que eu quero fazer, né. Então, vamos começar, normal suma Avance, efeito, vai poder trazer aqui o velho do deck, por exemplo, né, o meu Breonak nesse caso tá podendo pegar aqui a minha Emília, porque eu tenho esse prep pra poder pegar a outra carta, né? Eu acho que a jogada tá até errada, então se você manja bastante do Necroz, você pode até me avisar aí. Vou dar o efeito aqui da Emília entrar por Special, porque eu tenho um Breonak no cemitério que é guerreiro. A Emília vai dar efeito pra poder usar uma carta, peguei o Ward Be Hair, só alegria. Vai dar efeito aqui, tributa o velho e joga o Divine Mirror. Com isso eu dou o efeito do velho, peguei o Unicorn do deck, que é o único alvo que eu tenho. No cemitério eu tô dando ali o Divine Mirror. Tô pegando um Kaleido. Eu acho que eu fiz a minha jogada errada, porque como eu já tenho uma Trishula, eu não precisei pegar um guerreiro e eu abri de Breonak também, entendeu? Então, mesmo que eu tivesse jogado o Shurite aqui, seria esquisito, mas eu acho que deveria ser o Shurite mesmo assim. Porque eu já abri com a Trishula, né? Mas aí o Shurite viria e pegaria a Trishula, porque eu tenho um Prep, né? Que vai pegar quem faltar. Mas aí, no caso, não são tantos alvos que tem, né? Enfim, Kaleido no Unicorn, joga aqui o Arclight, efeito Arclight, vai poder pegar um nome, peguei um Clausulas, e agora o meu prep tá basicamente sem ninguém pra buscar, né? Eu dou o prep, peguei aqui um Breonak pra ser follow-up e reciclei o Kaleido, pelo menos, né? Pra ter esse Kaleido aqui pra volta. Na minha mão tô dando Clausulas pra poder pegar um Divine Mirror, e aqui eu acho que eu manipulei minha jogada mal, porque eu só tenho 2 no banimento, e aí eu tenho que pegar essas cartas pra minha mão. Eu acho que nem valia a pena dar efeito do Avance nesse cenário, ó, porque eu acho que eu tenho até que me atentar a isso.
isso, tá? Eu tô dando aqui o Divine Mirror, tributando o Avance só porque eu quero pegar a carta do banimento, mas eu tô pegando uma, entendeu? Então, sabe, precisava disso. O Avance tá dando efeito aqui, ó, tá pegando o Divine Mirror, e aí eu tô acertando ele de volta. O Avance tem esse efeito dele que é uma vez por duelo só. Então eu tenho que manipular minha jogada melhor pra eu ter mais cartas banidas pra dar valor pra esse efeito dele cair hard once per duel. Mas se tiver uma situação como essa, que eu tenho uma carta banida, eu não preciso dar efeito dele, sabe? Aqui, beleza, eu podia ter manipulado diferente, né? Eu podia ter manipulado diferente pra eu ter o Divine Mirror já na mão junto com o Red Bear, junto com a... Porque eu comprei a Trishula, né? Então dava pra eu ter manipulado melhor essa jogada. Enfim, eu fiz esse campo, o cara comprou uma carta lá em cima, ele tá com um deck esquisito de BA de 60 cartas, mas o Metal Tronos dele pode comer a minha Trishula, esse tipo de coisa, né? Então, aqui ele vai começar a jogar. Fez Special Summon do Skarm, e aí os BA só dá efeito, um dos dois efeitos, né? Começou com o Special do BA, eu já achei um pouco esquisito, porra. Não tem outro BA, então ele deve ter um Si na mão e tal. Mas o cara tinha o Farfa, né? E o Farfa foi Normal, então só que eu já sei que o cara sabe jogar. É porque ele baixou o Normal Summon do Farfa, porque ele quer dar efeito do Farfa pra poder comer o meu Unicorn e o monte de extra deck que ele fizer ter efeito, né? Então... é isso, ele fez isso, o Normal Summon, eu sei que ele vai dar o Farfa no meu bicho, e muito provavelmente vai ser no Unicorn, o Dante que entrar vai estar negado, tá? Então eu deixei, não fiz nada. Deixei ele fazer aqui o bagulho, ele fez um Dante em ataque, né? Efeito do Dante, detachou, vai milar 3, pum pum pum, 3 é custo, né? Então ele milou isso aqui, e aí o Farfa foi detachado, então... efeito do Farfa, lembrando que o Dante tá negado, tá? Então ele tá só com 1000 de ataque, não tá com 2500. Efeito do Farfa, e aí ele mira o meu Unicorn, e aí, beleza, ele tem extensor, pensei eu, né? Então, obviamente, ele tem extensor aqui pra poder continuar jogando, e como ele mirou esse meu Unicorn com o Farfa, eu senti, não, então ele deve ter mais volume de jogada de deck pra fazer, então o Unicorn tá incomodando, o Dante não consegue bater nele, então eu vou dar o Red Bear mesmo aqui. O Red Bear deu efeito, descartou esse Brionac. Eu devia ter tributado a Dogma, na verdade, né? Ou então baixado ela aqui, setado o Punishment já, sei lá. Mas eu tributei esse Brionac, acho que não fez muito sentido, não. Aí ele deu o Metal Tronos mirando o Wide Bear. Então ele ia negar o Wide Bear, logo eu perderia o Wide Bear e o Unicorn ao mesmo tempo. Seria catastrófico. Então eu fui lá e flipei meu Divine Mirror, tributei o próprio Wide Bear pra poder invocar a Trichulinha da minha mão. Aí o Metal Tronos perdeu o alvo, o RGB negou o Farfa e baniu o Farfa do cemitério, o Unicorn continua no campo e a minha Trichulinha entrou banindo o Dante do campo, eu ainda acertei o Si na mão dele e ainda bani o Fogblade do cemitério. O jogo acabou bem rápido e nós vamos pro Game 2. Nesse Game 2 aqui, então assim, a minha mão veio muito boa, o cara lá não tinha como jogar e eu consegui fugir, o que eu achei legal. Agora eu tô indo segundo, abri com Brionac, Mirror, Prep, Didi Crow e Ultimate Slayer, let's go. O cara lá em cima começou com Calcab, Si, Metal Tronos, Fogblade e esse Sauravius. Sauravius tem custo, tá? E ele tá usando nesse deck. Achei esquisito, mas vamos ver. Baixou o Calcab, baixou o Sir. Os dois estão virando Dante. Detacha, mila. Ele acertou esse Dragon Bind aqui, ó, que ele pode setar agora, né? Ele deu esse efeito. Eu falei, pô, maluco, o Dragon Bind só seta se você tiver bicho 2500 de ataque original no campo. O Dante tem 2500 de ataque, mas é efeito, não é original. Ah, mas tem defesa também, né? O cara falou isso pra mim lá no chat do DB. E aí, beleza, foi mal, mano. Então eu vou dar o Crow nessa merda, porque essa negação nega tudo, né? Então, deu o Crow nisso aí. Aí ele setou, e a partir daí não tem nem muito o que falar, né? Porque ele não tem nada, eu dei esse Ultimate Slayer jogando Sky Blast, eu vou matar um dos back row. Então, assim, it's over grandão esse jogo, né? Ele invocou aqui o Calcab do cemitério, então assim, não tem nem muito o que falar desse jogo, só vou deixar vocês vendo aqui. Então foi um jogo que foi pra pegar confiança, né? Ele deu esse Fogblade aqui no meu Avance, eu peguei o RGB Hair. Opa, peguei o Unicorn, perdão. Peguei o Unicorn aqui, agora sim dei um prep, peguei um Cláusulas efeito, descartei, peguei aqui um Kaleido, Dump Arclight, efeito do Arclight, pega aqui uma RGB Hair. E aí eu tô dando o Mirror, banindo os materiais, tá? O Avance aqui, ele não é tratado como tributo inteiro, tá? Porque ele tá negado. Então eu bani um do cemitério, mas basicamente o que eu queria era trigar realmente o Avance. Eu peguei esse Brionac de volta pra minha mão pra ficar de follow pra depois. E aí bati no amigo, tirei as draw, ele só tinha uma carta na mão, enfim, a draw não tinha nada, né? E eu tinha um ADB renegando, então acabou esse jogo. Foi bem rápido, bem tranquilo, não serviu pra muita coisa, mas eu joguei pela primeira vez com o deck, né? Tem outro jogo que eu joguei aqui também, esse foi contra um Blue Eyes, tá? Então, contra o Blue Eyes, a gente vai ver o seguinte. Eu
Esse aqui é o Game 1, tá? Então no Game 1 eu abri com o Sorcerer, o Shurite, Prep, RGB Hair e a Vence. Full Engine à mão, ou seja, se eu abro com a mão dessa, eu só vou perder se eu tomar o draw e nem é pra eu Quer dizer, eu posso perder se tomar o draw, tá? Desse jeito aqui, com essa mão. Eu posso perder se eu tomar o draw, porque eu vou fazer só o Stealth Kraken e passar, provavelmente. Então eu tenho que pensar melhor em como que eu vou jogar pra cima do draw. O amigão lá em cima abriu com amarelo, Magist Veiler, o Primate Horror e um True Light. Esse é o Blue Eyes do amigo, né? Então ele abriu o meu mal, mas ele é quem vai primeiro. E aí eu tô com a mão cheia de engine, então eu consigo fazer diferentes tipos de jogadas, o que é interessante, né? Beleza, que se ele negar meu RGB Hack vai tributar esses dois aqui, já é chato. Porque eu vou ter que tributar ele pra fazer ritual e eu não vou ter tanto ritual assim pra fazer, tributando ele certinho, né? Porque o Shurite conta como tributo inteiro, mas o velho não, então... Mas quem vai primeiro é o cara lá em cima. Ele começou com o Primate Horror, pagou 2000, invocou o amarelo aqui do deck, legal. Mandou um fim que teve que baixar a Normal Summon do Effect Veiler. Juntou dois pra poder lançar o Blue Eyes. Eu acho que eu tenho até que esconder a mão do cara, né? Pra vocês não verem ali como... enfim... Aí ele setou uma, pra vocês verem que eu não sei o que que é, né? True Light, setou mais, mas eu não sei o que que é, óbvio. Ele fez só isso, só o Spirit passou. Beleza, abriu com a mão ruim, brincado, eu comprei esse bicho aqui. Standby fez, ele já deu esse efeito, eu poderia ter dado efeito do Impulse, né? Poderia, mas aí o meu campo ia ficar ocupado com o monstro e eu ia perder a buscada de Ritual Necrosis, por isso que eu não dei o efeito dele. E também porque eu não ia comprar carta, então ter só o drone no campo não ia fazer diferença. Mas ele colocou esse cara no campo. Eu acho esquisito quando os caras fazem isso, né? Eu prefiro deixar o Spirit no campo, vejo se eu posso negar alguém do cemitério, e aí senão eu invoco esse cara. Não sei se é medo de Kaiju, mas esse cara aqui, ó, ele triga se ele é destruído, então se ele tomar Kaiju também, ele fica na merda, então eu acho sempre esquisito. Aqui eu comecei com Prep, eu não sei nem se eu precisava, né, eu podia dar Normal Summon, é porque eu tava tentando testar carta, sei lá, mas aqui é ruimzão contra Draw, né, mas como é Game 1, pega aqui um Brownak, é que o Draw se nego usa, ele usa no main deck, né, e foda-se. Então eu peguei o Brownak, o RGB Hair tá dando efeito agora, vai tributar pra poder pegar os meus amigos aqui. Tributou dois da mão, aí eu joguei duas spells de ritual, triguei os dois, triguei o velho, triguei o Shurite. Peguei um Cláusulas, peguei o Unicorn. Vou trigar aqui vou dar a primeira spell de ritual do cemitério banir pra poder buscar um Kaleido, porque eu tenho um Unicorn, né? E aqui eu posso dar Kaleido jogando NTs, né? Mas ele negou, é claro, ele ia esperar pra poder negar a primeira spell de ritual, porque, né? O meu deck é de ritual. Normal Summon Vence. Ah, eu acho que eu tava tentando baitar esse cara, né? Por isso que eu fiz os efeitos desse jeito. Então, o Normal Summon do Avence, efeito, eu trouxe a Emília, porque eu já passei pelos outros nomes. A Emília pegou aqui uma Trish. E aí, quando ele viu isso, ele já percebeu, não, beleza, o cara tem todas as cartas na mão, ele quitou, ele nem esperou, as cartas dele não iam conseguir me interromper. E aí, ele quitou e vamos pro Game 2. Nesse Game 2, o que ele fez não me incomodou, mas agora ele vai começar a jogar. Então, abri com o Divine Mirror, RGB Hair, Prep de novo e a Hand Trap, né, que é a dogmática aqui, e um Necroz Mirror. Nossa senhora, filho da puta, só acertou e passou. Eu ativei aqui o Prep, peguei o Brownak de novo. Efeito do Brownak pra eu poder pegar o Avence, né? Porque eu não tenho outra forma de jogar, não sei se o One Card Play do Avence. Normal Summon Avence efeito, aí ele me deu um Veiler. Eu dei Chain Divine Mirror, isso aqui é uma dinâmica interessante que pode rolar, tá? Normal Summon Avence efeito, o cara deu o Effect Veiler no meu Avence. Aí eu tenho o Mirror e um Ritual pra poder invocar. Aí eu dropei o Divine Mirror, que é Quick, pra tributar o Avence, que serve como tributo inteiro pro Ritual, pra poder invocar esse RGB Hair na minha mão. Aí eu dou Dodge na carta dele, o Avence resolve e beleza, que o Avence não triga agora, mas quando esse tipo de coisa acontece e o Avence precisa sair do campo, lá na frente eu posso pegar o Unicorn e ter o Cycle, né? Porque a minha spell Necroz busca outro ritual, então eu posso dar o Unicorn, descartar o Unicorn, pegar o Avence do cemitério pra mão e dar um Cycle tributando o Avence da mão e invocando o Unicorn do cemitério pro Avence trigar, né? Porque o Avence na mão não conta como tributo inteiro, então fica mais difícil de fazer ritual. Então aqui eu dei Chain pra poder fugir do Veiler, né? Pra fugir do Veiler, ele mandou um Fink ali, e aí ele dropou o Retaliate em si. E aqui eu fui perceber que esse deck morre, ou morre não, ou é bem chato jogar pra cima desse Retaliate em si, tá? E ele toma, né, em toda jogada. Beleza, ele vai banir as minhas cartas e aí o meu Avence tributado vai ter mais valor? Pode ser, mas eu não vou ter mais carta no meu cemitério, mano, e eu vou ter que tirar o bicho do campo. Dependendo de como aconteça, beleza, que aí, por exemplo, se eu tivesse indo primeiro aqui e ele não tivesse essa set, ele ia me dar um Veiler e ele ia me dar um Retal. Então a minha Trishula ficaria bom, legal, a minha Trishula ficaria viva nesse cenário, mesmo que eu banisse as minhas cartas. Podia ser que meu Avance pegasse 6 cartas do banimento pra mão, por exemplo, porque os meus Necros Trígicos, eles são tributados, não se eles são enviados pro cemitério, né? Então, enfim, aí ele dropou a Chain da Magist, dando Retaliate em si, Chain Magist, aí ele mostrou o amarelo.
matou o meu Avance, então eu não consigo fazer ritual no Hard Be Rare. Na verdade eu tinha que fazer ritual, né, mas eu ia tributar aqui as 2 dogmáticas da minha mão pra invocar ele, tomando Retaliate em si, ia ser tudo banido, o bicho aqui morreu, então eu perdi esse jogo, né. Eu acho que até na hora eu não percebi, ó, eu continuei jogando, e aí ele falou, calma aí, irmão, eu matei a tua carta. Aí como ele matou a minha carta, eu falei, ah, então foi mal, mano. Porque nada disso aí é pra estar acontecendo, tá? Nada disso aí é pra estar acontecendo. Aí quando ele me falou e eu percebi, eu quitei. Beleza, porque realmente eu tinha perdido. E aí nesse outro game eu tô indo primeiro de novo. Eu abri com Diddy Crow, Ciclone, Psycho, Brionac e Shurite. E aí quando eu vou começar a jogar, porque aqui eu só tenho uma jogada pra fazer também, né? Que é Brionac pegando o Avance aqui, ó. E aí se eu tomo um draw eu faço Stealth Kraken, passo, sei lá, Normal Summon aqui. E aí no Normal Summon o cara dropou o Veiler. Eu não consigo fugir e nessa mão eu não tenho como jogar. Eu posso dar tipo Cycle tributando Shurite, invocando Brownak. O Shurite pode pegar um guerreiro. Aí eu posso pegar o Cláusulas, mas o Cycle já foi. Eu não consigo invocar esse Cláusula, sabe? Então fica meio merda. Eu ainda assim tento fazer a jogada. Eu dou o Cycle, tributo esse Brownak pra tentar tributar o Shurite. Porque eu acho que o que eu ia fazer era o Shurite pegar Brionac, pra deixar Brionac na minha mão pra eu poder jogar depois, no outro turno. Era isso que eu ia fazer, porque é melhor do que eu deixar o Shurite aqui. Ou não, né? Ou como eu tinha Brionac no cemitério, eu podia passar com pareado, Cycle e Brionac. No turno do oponente eu dar Cycle, mas aí o cara já ia ter o Blue Eyes, provavelmente. Então eu não ia conseguir fazer, eu tentei fazer agora. Mas aí eu tomei o Retaliate em si, né? Tomei o Retal, aí o meu bicho tributado vai banido, né? Vai banido. E aí eu invoco aqui o Brionac e a Spell vai banida também. Nesse caso o Brionac pegou o Hard Be Rare, né? Pegou o Hard Be Rare, eu setei aqui. Não sei porque que eu peguei o Hard Be Rare, pra falar a verdade. Aqui eu tava enlouquecido, eu tinha que pegar o Brionac. Se pá. Pra tentar jogar depois, né, de novo. Aqui ele baixou o Normal Summon desse Kaibaman. Eu não sei o que ele tem na mão. Ele tem um Drill Beam, outro Retal e um Kaiju. Mano, o deck dele é full tech, né? E o meu é full engine. Então, ele mostrou 3 amarelo com o Kaibaman, invoca um do deck. Aí eu pensei, pô, legal, ele vai fazer 5. Então um bicho meu aqui, o Avance provavelmente não vai morrer, né? Sei lá. Mas, porque aí o meu sonho era eu poder tributar o Avance e pegar essas cartas de volta, que fossem banidas agora. Mas não rola, né? Ele bateu no meu bicho, ele não fez nada. Ele não fez 5 pra não perder as cartas, pra ter amarelo no campo. Pro Drill Beam que ele tem na mão ficar on, né? Então ele setou o Drill Beam, passou. Na end eu dei Ciclone, glória a Deus. Eu compro uma pro turno, comprei um Prep. E aqui na sequência, ele quita, porque eu dou o Hard Be Rare, aí eu pergunto no chat se o Hard Be Rare pode ser dado aqui nesse contexto, porque o Retal, ele bane tudo que vai pro cemitério, mas ele não impede de ativar efeitos, a não ser que o custo da carta seja ir pro cemitério, tipo um Maxi ou um Veiler. O efeito do Hard Be Rare não é custo, jogar do deck jogar pro cemitério. O custo você pode descartar essa carta, não é descartar pro cemitério. Descartar essa carta é custo. Aí eu tributo até 2 Necros da mão ao campo, e aí mando as cartas Necros do deck pro cemitério. Então, com isso, eu vou ter um monte de carta banida que basta eu tributar um Avance, porque se eu fizer isso, eu pego tudo de volta e esse Retal não vai sobreviver. Enfim, por mais que ele possa baixar outro, eu vou conseguir matar ele. Aí quando ele viu que eu tinha essa jogada, ele quitou, tá? Ele quitou, mas aqui vocês... eu só perguntei se ia dar. Porque o que eu ia fazer? Eu ia dar o Prep, eu ia dar esse Prep no Brionac. O Brionac ia se descartar. Ia se descartar pra poder pegar o... O Brionac ia se descartar pra poder pegar uma Vence, deixa eu ver. Acho que era, pegar uma Vence. Aí eu ia dar o Hard Be Rare, tributando o Avance e se descartando pra jogar a Divine Mirror do deck pro cemitério. Aí o Avance ia dar efeito e ia pegar tudo banido de volta pra minha mão. Ele ia pegar o Divine Mirror que eu ia jogar, o Hard Be Rare que tava banido, o segundo, o Avance que ia estar banido, o outro Avance, o Psycho e o Shurite. Aí eu ia pegar 6 cartas de volta pra mão. Aí eu já tenho esse Brownak no campo, eu ia invocar o Hard Be Rare, eu ia bater nele e tal, e por mais que ele baixasse o outro Retaliate em si, não ia ter problema, porque eu ia estar bem setupado, né? Então realmente eu tinha ganhado esse jogo. Foi fácil, como vocês podem ver, mas enfim, eu tô no rank madeira, tá? Do formato Gênesis ainda na ranqueada. Mas agora esse jogo aqui é contra o Peixonauta. E aí, mano, ninguém
Ninguém perdoa ninguém. Esse Peixonauta aqui foi um bagulho sinistro, se liga. Então eu perdi no dado, o cara vai primeiro, eu abri com Dogmática, Dogmática e 2 dela. Beleza, minha mão tá uma bosta, tá? Então assim, eu perderia independente de qualquer coisa, porque ela não seta punishment do deck, eu só tenho 2 punishment e eu comprei as 2. Eu tenho essa trichula, mas eu queria ver o cara jogando, né? Então essa é a mão que eu abri. Ele lá em cima abriu com a Bishark, ó, o Zap, uma Leafish, Draw e também o Shift. Essa é a mão do nosso amigo. Esse cara jogou bola, viu? Então normal sumo aqui do Leafish, dá efeito. Dump Shift. Na mão ele tá dando o Abishark, que tá se invocando e tá buscando esse amigo aqui. Shift no cemitério aumenta o ataque da galera. E é só isso. Apaixonado, né? Simplesmente apaixonado. Mas parece uma merda, mas é um combo standard, né? De GOT. É um combo standard de GOT. Ele poderia fazer um rank 4, mas ele não quis. Ele quis deixar os bichos separados pra ele poder fazer synchro no meu turno, é claro. Então eu comprei um prep. Tá bom, então a mão tá uma merda, mas eu tenho one card play que é o prep. O Shift banido volta pro campo. Então, eu só posso jogar com esse prep. Mas na verdade eu escolho não jogar. Ah, eu acho que eu fiz merda. Será que eu fiz merda? Deixa eu ver. É porque, mano, é foda. Eu ia tomar o Ascan, que eu vou tomar agora, né? Que é banir as cartas de ambos os lados. Eu escolhi não jogar, eu escolhi setar as cartas. Porque aí se ele fosse fazer efeito, ele ia dar efeito, ia tentar interagir com uma dessas cartas. Provavelmente ele ia matar todas. E eu ainda ia estar na main phase. Então aí, depois que ele fizesse a bateria de efeito deles, aí eu podia dar o prep e jogar. Esse foi o meu plano. Então eu setei as cartas, tentei passar, aí ele falou, beleza, ainda na main phase, aí ele deu efeito synchro dele, né, do Shift, que é só durante a main phase do meu turno. Então, ele sincrou aqui pra poder fazer o peixão, o Ariompus, efeito do Ariompus. O que eu acho que eu deveria ter feito já era baixar a Dogmática aqui, fazer Special Summon dela. Mas enfim, ele deu o Ariompus aqui, ó, no Psyx. Aí o Psyx banido dá efeito. Bane o Shift do cemitério, então ele já tem esse Thunder pra volta, o que é chato pra caralho. Invoca o Psyx vai dar efeito, vai buscar um peixe, tem que banir um peixe da mão ou que ele controle. Aí ele pega aqui, ó, o Snopius, né, o polvo, e bane o Zap, que é outro bicho que vai voltar. Esse Zap ele volta agora, inclusive, né, porque ele não é só na standby, ele volta quando ele é banido no meio do turno do oponente. Aí ele pode dar efeito agora pra sincrar mais uma vez. Ele junta 2 ali e faz o Ascan. Esse Ascan vai dar efeito pra banir uma carta do lado de lá e uma carta do lado daqui. E também vai trigar o Snopius do cemitério. O Snopius vai se banir, vai poder buscar uma carta. Pegou aqui o Peixes, meu Deus do céu. O Ascan se bane uma minha, então bane um punishment meu. Aí o Ascan dá efeito, bane um peixe do cemitério e se invoca. É isso. Então, ele ainda fez isso aí. Tem um monte de carta pra volta. E o que eu vou fazer não vai matar ele, porque eu só tenho uma carta pra tentar jogar. E eu deveria ter invocado a Dogmática de novo. Eu não invoquei, tá? Porque agora esse bicho, ó, ele não é um bicho invocado do extra deck. Então eu não posso baixar. Eu tinha que ter baixado ela antes do bicho sair do campo. Então eu perdi essa janela de oportunidade aí. Ativei o prep, eu tentei pegar um Brownak, porque é quem eu posso. Aí ele dá o draw, e quando ele dá o draw eu quito. E aí sim nós vamos para o Game 2. Beleza, mas, né, vocês viram ali qual é o pensamento que eu tive de tentar jogar numa partida altamente desvantajosa. Agora eu abro aqui com o Divine Mirror Punishment, que eu ainda mantenho, a Emília, a Ariel e também o RGB Hair. A Ariel tá aqui pra tentar parear com esse trio-off de RGB Hair e deixar a minha mão melhor, né? Porque aí o meu, eu consigo pegar a Emília com essa Ariel ou pegar o Avença, né? O que é bom. O amigão lá em cima abriu com o Snopius, essa carta, a Egerine, o Kif e o Ciclone, graças a Deus. Ele abriu sem draw. E não abriu com Retaliate em si aqui. Eu comecei já com um amigão ali, ó, tributando a Ariel e jogando o Kaleido. A Ariel tributada vai poder pegar o Avance, porque o Avance é a minha melhor jogada underdraw, né? Porque eu posso... Deixa eu ver, do jeito que tá aqui. Se eu tomar um draw agora, o que eu posso fazer? Normal Sumo Avance, invocar do deck o nível 4, fazer um... Caralho, porque eu não tenho um ritual na mão, né? Senão seria bom. Não consigo banir ali do cemitério também. Que bosta. Eu consigo invocar alguém do deck aqui. Né? Só fazer um Stealth Kraken e passar. E setar um Punishment. Tá ali ok, vai. Enfim. Como eu não tomei, no cemitério o Kaleido tá banindo. Peguei aqui um outro Kaleido. Tá bom. Deu normal summon do amigo aqui pra poder invocar o Shurich do deck. E aí isso habilita a Emília poder entrar. Acho que essa carta não deveria ser o Kaleido. Deveria ser um Psycho. Mas tudo bem. Aí invoquei a Emília vai dar efeito e aí eu pego o Unicor, tá bom.
E aí eu tenho que pegar esse ritual antes, tá? Eu já tenho que saber o que eu vou tentar fazer, porque eu tenho que buscar esse ritual aqui, ó, o primeiro, antes de baixar monstro, porque ele só busca se eu não tenho um monstro no campo, tá? Então é meio chato mesmo essa parte, mas eu tenho que fazer consciente. Aqui eu fiz consciente em parear já o Unicorn, mas não sei se era a melhor coisa. Mas enfim, pareia o Unicorn com o Kaleido pra poder jogar o Arclight triga, pega mais um ritual aqui, peguei o Brownak, ativei o Divine Mirror, tributei esse Shurite pra poder invocar o Ward Behead do banimento. E aí eu só tenho um banido, ó, só uma carta banida. O Shurite vai dar efeito, tá pegando um Cláusulas, ok? Tô dando ali o Divine Mirror do cemitério pra banir junto com o Shurite, então já farmei uma carta do banimento. Peguei outro Divine Mirror, tô dando o Cláusulas, descartando pra pegar um Cycle. E aí eu tô dando o Cycle, tributando o Avance pra poder invocar esse Cláusulas aqui, né? Eu já dei Brownak? Como que esse Brownak veio parar na minha mão? Não lembro, acho que eu não dei Brownak ainda, né? Avance, tá pegando de volta as cartas, Divine Mirror, pegou um Kaleido, peguei um Shurite. Acho que eu não dei o Brownak ainda, né? Então o Brownak tá se descartando e tá pegando uma Trish do deck. Certo? É, porque a Emília pegou um Unicorn, né? E é isso, aí eu seto, passo, é isso aí. É, uma coisa que eu tenho que ficar ligado é que essa carta pode ser dada só durante a main phase, tá? Então Ciclone, Twin Twist na standby, come essa carta. Então é isso. O cara vai comprar a carta lá em cima, comprou uma Beast Shark. E tanto que na standby, ó, ele mira cego aqui, uma das minhas cartas. Então, às vezes, se eu tenho um ritual redundante, eu tô em dúvida se eu tenho que setar esse ritual redundante pra esconder o meu Divine Mirror, quando eu puder fazer assim no turno do oponente, porque é interação. É interação separada, né? O Divine Mirror pra invocar, ainda mais quando eu setupo desse jeito, né? Trishula na mão, com o Shurite na mão e Divine Mirror no campo. Lembrando que o RDB Red tributando o Shurite na mão como custo, não triga o Shurite. Então, eu tenho que setupar assim. Se eu tenho que setar essas cartas aqui, ó, tipo esse Kaleido redundante, eu tenho que setar pra esconder o meu Divine Mirror, sabe? Dentre as sets. Eu acho que eu tenho que fazer, mas não tenho certeza, porque aí eu perdo pra board wipe maior, mas talvez eu já perdesse de qualquer jeito pra esses board wipe maiores, né? Não sei. Então ele acertou o meu Divine Mirror, não tem Trishula no turno dele, e ele vai tentar jogar agora, né? Então, começou dando a Aegirine. Essa como o Unicorn aqui tá comendo o bicho do extra deck, eu pensei, cara, eu tenho que comer esses bichos que tentarem spamar e fazer algum bicho forte. Eu tenho que impedir ele de entrar. E aí, se ele tiver punch depois, eu dou punishment com Elitize e foda-se. É isso aí. Então, dei aqui, tributei a Emília. Não tributei o Shurite na mão, deixei ele na minha mão, né? Bani aqui a menina, tributei ela. Ele baixou o normal summon desse Caba, que invoca um da mão. Invocou da mão, então tudo que eu preciso, né? Geralmente preciso de outro peixe pra poder se invocar, então eu mando Fink pra ele no Summon. Aí ele ativa esse efeito, não é porque eu vi esse efeito não, tá? Eu mandei antes, depois que ele fez o Summon, eu pedi pra ele esperar, mas ele ignorou. Aí eu falei, não, espera aí, irmão, eu quero ativar a parada. Então eu joguei o Punishment e NTs daqui, matei as cartas dele, e aí sim, deu tudo certo. Agora no Game 3, ele vai primeiro. E aí eu abri com o seguinte, ó, Ultimate Slayer, Shurite, Avance, Punishment e Pré-Preparation of Rites. Por que se eu tá com esse Punishment, por que você tá com um Punishment do segundo? Porque eu tenho uma Dogmática, então eu já tô começando a ficar com raiva dessa Punishment, mas ela é boa, sabe? Eu não sei se eu tenho que usar essa Punishment no deck, porque eu uso a Punishment com a Dogmática, né, com a Thunderbolt. Abrir com a Thunderbolt é Hand Trap, abrir com o Punishment é Breaking do segundo, né? Então, talvez seja melhor tirar essas cartas e colocar cartas que sozinhas já são alguma coisa, né? Porque a Thunderbolt, ela é boa, mano. É um boost 2.500 de nível 8 que fica no campo. E é um punishment que, dependendo, eu posso ativar e matar a carta do cara. Duas cartas diferentes. Ou então, se ele não tiver um bicho 2.500 pra eu poder ativar agora, vem pro meu turno. Aí quando vier pro meu turno eu posso dar o punishment. Ah, mas fica locado o deck. Beleza, meu deck é Necroz, eu faço o ritual, né? Então, acho que eu tô em dúvida ainda se eu vou manter essa carta ou não. Lá em cima ele abriu com essa desgraça do Shifter e ele vai jogar, né? Então, vamos. Ele dropou o Shifter já. Então, é isso. Normal summon do Leafish, efeito Leafish e Dump Six. Só que por causa do Shifter ele não vai pro cemitério, ele vai banido. Psyx banido, então, ele pode se invocar. Peraí, como é que ele se invoca mesmo? Se esse card é banido, você pode banir um peixe da mão ao cemitério. E aí você pode tomar essa carta. Ele tem que banir um peixe, né? Da mão ao cemitério. Ah, tá. Ele baniu aqui o Shift. Aí ele dá o efeito de buscar agora, né? Aí ele dá efeito de buscar. Aí ele busca um peixe e tem que banir. Aí baniu o peixe. Beleza, agora tá certo. Aí ele passou o turno assim, né? Que é isso que o deck de Peixão faz. Na standby, os dois Thunder banidos dele se invocam. Os dois. E eu tô under shifter, tá? Vale lembrar. Então meu Ultimate Slayer tá alocado. E ele não tem Synchro, mas daqui a pouco vai ter. Então
Enfim, eu vou começar. Ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas. Se eu baixar um Advance, invocar um Exciton e fazer um Exceed, eu continuo com 6 cartas, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 1 no campo, 6. Então, não dá pra dar Exciton. É a primeira coisa que eu penso aqui. Quando vou segundo, eu posso fazer ritual de outras formas, né? Então, normal summon desse Advance. Eu trouxe aqui o Shurich do deck, né? Porque aí eu posso baixar por Special a Emilia. E a interação desse deck é de ficar banindo as minhas cartas, né? Então, pelo menos foi o que eu pensei. Eu esqueci completamente do que ele vai fazer agora. Ele vai dar efeito aqui do Paces e vai juntar com o Synchro 6 pra fazer esse White Aura aqui, que ele mata todos os meus monstros em posição de ataque, né? E aí, se o Shuri tivesse vindo em defesa, eu tô com o costume de invocar ele em ataque, não sei porquê. Aí, então, né? Ele mata meus bichos, o Psyx volta banindo o Leafish, né? Aí mata os meus bichos que vão ser banidos por causa do Shifter. O Psyx, invocado, dá efeito, pega um peixe, descarta um peixe, descarta o Kith. Tô dando prep aqui, né? Preparation, tentei pegar um Brionac. Tô dando efeito do Brionac, que bane, né? E aí eu tô tentando pegar um Cláusulas. Cláusula descarta, pega aqui um Divine Mirror. Tô tentando dar o Divine Mirror, porque o Shurich na minha mão é tributo inteiro. Porque eu vou tentar pegar o Brionac e voltar esse cara pra mão. E voltar todas essas cartas pra minha mão. Setar o Punishment e esperar. Enfim. Ah, é o Cláusulas que eu invoco? Ah, é porque eu sei que eu vou tomar o bagulho, né? É porque eu sei que eu vou tomar o outro Synchro aqui. Aí se ele fizer o outro Synchro eu posso negar e pelo menos o Cláusulas se segura no campo por mais um turno. Não que isso seja tão bom, né? Mas o outro menino fica parado, o Brionac. Enfim, eu tributei, eu dei o Shurich. Ah não, mas eu tô falando em pegar as cartas banidas. Eu tô com o mesmo pensamento que eu tava na hora, que eu tava achando que eu ia pegar as cartas de volta pra minha mão, não sei porquê. Mas aqui eu dei o Shurich pra passar com o Brionac na minha mão, né? Trishula, deixa eu pensar por que eu tô pegando Trishula. Eu acho que eu peguei Trishula porque eu tava pensando que eu ia pegar as cartas banidas pra minha mão por algum motivo. E aí depois que eu vi, rapaz, caralho, fudeu. Não, a minha Trishula na minha mão não faz nada. Por que eu peguei a Trishula? Não tem o menor sentido. Foi isso que eu pensei depois, tá? Eu tava pensando que eu ia pegar as cartas de banimento pra minha mão. Mas ainda assim eu não sei se eu conseguiria ganhar, né? Eu teria que pegar a Brionac, deixar a Brionac na minha mão. Porque quando voltasse, o menino aqui vai morrer. Quando voltasse pra mim, eu ia... E por que eu setei o Ultimate Slayer também? Fazer volume, porque eu vi ele usando Ciclone e eu não queria deixar só a carta setada e deixar fácil pra ele mirar na minha carta, né? E aí, se eu tivesse com Brionac e Emilia, isso aqui vai morrer, eu ia ficar sem guerreiro, aí eu ia dar Brionac, pegar um Avance, normal summon Avance, ia trazer alguém do deck e a Emilia ia poder entrar por Special da mão, porque eu ia ter Brionac no cemitério, porque o Shifter ia deixar de valer, né? Ah não, mas o Klaus já vai estar no cemitério, né? Enfim, o cara comprou o draw lá em cima, deu efeito do Kith, volta na standby, efeito do Pace, volta na standby. Deu punishment aqui, ó, no Paces e no Shift, nos dois Thunder dele, né? E tossi pra ele não conseguir sincrar em nada, mas ele tinha o Zap, que eu nem sei se ele buscou o Zap, nem lembro. E aí bateu no meu Cláusulas zerou o ataque do bicho lá, bateu com um bichinho ali. Juntou dois, fez o Ascan levou o meu outro back row. O Ascan volta, bane o Psyx bane o Paces, se invoca, Psyx efeito, pega o Snopius e bane um peixe, bane o Kith, e na standby volta de novo, volta o Kith, volta o Paces, ele tem mais 5 pra fazer aqui, mas aí eu comprei a Thunderbolt que eu posso baixar, né? Efeito aqui da Emilia pra entrar pro Special, e eu não tenho o Brionac na minha mão porque eu sou burro, efeito da Emilia, e aí agora a Emilia tem que pegar o Brionac, olha só, que jumento. Efeito do Brionac, eu tô pegando o Avance, e eu vou tentar fazer Exciton. Basicamente o que eu preciso tentar fazer aqui é isso. Eu podia dar normal summon e falar no effect, mas eu falei efeito, tentei trazer alguém do deck, trouxe essa Ariel aqui, que também é nível 4, né? Porque eu ia tentar deixar sobrando um aqui. Mas aí o meu mano dropou o efeito do Paces, fez o peixão grande, aí ele bane todas as cartas, e essa era a minha única chance. Levei um baile do GOT, mas como vocês viram eu joguei mal pra cacete, né? Enfim, tem mais jogos? Tem mais jogos. Então basicamente esse vídeo aqui não vai servir pra eu falar sobre alternativas pro Necroz, eu só vou ver partidas minhas aqui com vocês. Aqui eu peguei um Cyber Dragon. Se você viu o meu vídeo comentando sobre o meu jogo de Dracotail, né, a primeira partida no Genesis, vocês viram que o cara de Cyber Dragon me engoliu, me arrombou, mas a minha vingança tem que vir contra alguém, e quem vai pagar o pato é esse amigo aqui, pelo menos é o que eu pensava na hora.
Eu abri aqui com o Avance, o Prep, o Punishment, o Avance e um Necros Brionac. Então tá bom, eu tenho o Avance, tenho o Brionac, tenho o Prep. Tá tranquilo, eu consigo fazer minha mesa cheia. O amigão de cima lá abriu com um Cyber Dark Horn, tá? O Emergence, o Cyber Dark Worm, Powerbound e um Cyber Dragon. Esse deck de Cyber Dragon ele é bem interessante, tá? Se jogar no Genesis. Se você souber, é claro. Normal Suma Vence, não tem Hand Trap. Ah, detalhe importante, o cara me mandou ir primeiro, tá? Ele ganhou o dado e me mandou ir em primeiro. Então eu invoquei aqui o Shurich, porque o Brionac tá pegando o RGB Hair. Tô tributando. Eu não deveria pegar Shurich, né? Aqui eu deveria invocar Ariel do deck. Eu acho que eu tava sem Ariel nesse momento. Eu deveria ter invocado Ariel com o RGB Hair tributar Ariel e a Ariel pegar a Emília. Não faz sentido nenhum eu fazer desse jeito a jogada, né? Pra Ariel pegar a Emília. Então o Shurich aqui tá pegando um Clausus. Então a minha jogada foi bem mais fraca do que poderia, porque eu fiz isso, sabe? Eu tinha que ter a Ariel aqui, ó. Com o menino. Porque a Ariel iria buscar a Emília. Eu não sei se eu tirei. Eu espero que eu tenha tirado, porque senão é burrice. Efeito da Spell, baniu, peguei um Cycle aqui. Deu Cycle já. Tributei o Avance no RGB Hair. Ok, Avance, pegou as cartas banidas. Pegou o Divine Mirror, pegou o Shurich. Tô dando prep, peguei o Unicor pra reciclar o Cycle. Acho que eu fiz tudo isso pra poder pegar a Spell do cemitério, você acredita? Porque eu queria dar valor pra carta. Efeito Clausa, peguei o Kaleido porque eu tenho o Unicor na mão. Kaleido invocou o Unicor, jogou o Arclight. Arclight peguei a Trishula, eu tenho o Shurich na mão, tenho o Divine Mirror na mão. Setei o Punishment, passei o turno. E aí eu setei o Cycle aqui pra fazer volume, tá? Porque eu tinha tomado o Ciclone no jogo anterior. Então eu tenho o RGB Hair, eu tenho o Unicor. E eu não passei pela Emília no turno, como vocês viram. Foi um erro, deveria ter passado. Deveria ter uma Emília aqui, um ritual a mais na minha mão. Bom, a Emília ia pegar a Trishula no fim das contas, né? Só que eu ia ter a Emília a mais no campo. Essa é a única diferença, eu acho. E aí eu setei o Cycle pra fazer volume, então eu tenho Trishula no turno do oponente. É isso. O cara vai comprar a carta lá em cima, comprou uma Overload Fusion. E aqui ele só vai tentar jogar, né? Mas eu fiz tudo que eu queria fazer, mano. Eu tenho que ganhar esses jogos. Porque senão, pelo amor de Deus... Então, vamos lá. Então ele começou com Special Summon Cyber Dragon. E aí ativou o Cyber Emergence. Emergence que pegou o Cyber Dragon Core. Normal Summon Core. Até agora eu tô calado, né? Pelo menos não fiz nada. E aí eu acho que eu tenho que negar o Core, né? Eu tenho que negar o Core. Banir o Avance. Tributei o Avance da minha mão. Esse tributo do RGB é muito ruim, tá? De se fazer, cara. Porque... deveria ser de graça de alguma forma, né? Mas esse tributo do RGB aqui, tributando cartas que fazem falta, é Necroz, mano. O deck, porra, eu fico puto, tá? Porque eu também não quero tributar ele pra negar a carta. Porque eu quero que ele fique no campo. Porque vai que volta pra mim e eu tenho uma negação no campo. Mas essa troca, ainda mais porque ele não triga os bichos. É ridículo não trigar os bichos, sabe? Ridículo. Mas enfim, eu fico muito puto com isso. Ele deu o efeito de quê aqui? Ah, do Worm, esse bicho roubado do caralho, né? Então o Worm se invocou da mão, jogou aqui o Hers do deck pro cemitério como custo. Hers efeito. Ah, e ele tá resolvendo o Worm pegando a spell do Cyber do cemitério. Hers efeito. Tá tentando pegar um outro Cyber Dragon aqui, né? Porque é o único que ele pode buscar. Fez um Nova e aí eu falei pra ele esperar. Antes dele fazer o Nova, eu pedi pra ele esperar, tá? Porque eu sabia que ele podia fazer o Nova e eu fiquei com medo de deixar ele fazer o Nova e não tomar o... e de tomar um Mekaba que ele pudesse ter. Mas parando pra pensar agora... Ah, e outra coisa, eu não queria deixar o campo dele vazio, pra não deixar ele baixar o outro Cyber Dragon. Porque eu podia deixar ele fazer Nova, o Nova tá negado por causa do Unicor, e ele podia fazer Infinity, sei lá, em cima. O Infinity também tem 200 de ataque, então não ia fazer diferença, ele não ia conseguir me bater, não ia conseguir fazer nada. E aí, se fosse o caso, eu podia dar o Punishment pra matar o Infinity, se precisasse. E o Unicor tá alocando, tá? Tá negando lá o bicho lá. Mas eu não sei porquê, eu fiquei desesperado aqui, eu não queria que ele fizesse Nova, porque eu me senti obrigado a matar o Nova antes de virar o Infinity. E aí, se eu matasse o Nova, ele podia ter Mekaba, e eu ia tomar um Mekaba do nada, e eu não queria que isso acontecesse, que é dar carta de graça, sendo que eu podia só ficar parado. Eu podia ficar parado porque o Unicor tá negando, né? Tá negando o Nova e vai negar o Infinity que entrar também, e o Infinity não vai ganhar ataque. Então eu não vou precisar proteger. E mesmo que precise, e mesmo que eu consiga proteger na batalha, quer dizer, e mesmo que ele consiga bater em mim, aí eu poderia matar o Infinity, porque aí o Infinity não invoca o Mekaba, o Nova invoca. Então, é mais ou menos isso aí. Então eu pedi pra ele esperar, né, pra ele voltar, porque eu fui matar o Worm. E aí, pra matar o Worm, eu podia jogar o NX pra matar a outra carta dele, mas o campo ia ficar vazio e ele poderia baixar o Cyber Dragon. Então eu joguei essa fusão, ó, que no outro turno vira Mutant, né, vira fusão de Mutant. Então eu fiz desse jeito porco aí. Então, mano, como vocês podem ver, tem muita coisa ainda que eu preciso aprender pra poder jogar direito.
Muita coisa. Overload Fusion, Power Bond, né? Desculpa, Power Bond. Então ele deu Power Bond aqui fundindo, fez esse amigo. Ele tentou dar os efeitos pra matar meus back row aqui, mas ele enlouqueceu completamente, né? Ele não viu, ele achou que o Unicorn só negava uma vez, que eu tinha que ativar o efeito, mas é contínuo. Então enlouqueceu. Deu o Overload Fusion aqui, baniu os Cyber Dragons, né? Fez aqui um Cyber Dragon, o Cyber End Dragon. E o Power Bond dobra o ataque do Chimera Tech, né? Porque veio pela Power Bond. Aí ele baixou o Cyber End Dragon. E antes de entrar na batalha, eu baixei a Trishula aqui em defesa, né? Porque eu tava com medo de morrer, sei lá, por algum motivo. Trishula tributando Shurite, Trishula efeito, Shurite também. Peguei um Breonak pra ficar de follow. Bani as cartas dele aí. E aí aqui it's over, né, mano? Ele bateu com o Cyber End Dragon no Unicorn, nessa altura tudo bem. Ele toma dano pelo efeito do Power Bond, né, na Índia. Vocês nem estão vendo a vida, né? Caralho, o layout tá tudo cagado porque vocês não estão vendo a vida. Mas tudo bem, foda-se. Então agora eu tô dando o efeito do Breonak. Comprei essa carta horrível pro turno, né? O Breonak aqui tá pegando o Avance. Será que vale a pena eu trocar pra esse layout aqui, mano? Deixa eu ver. Trocar pra esse layout aqui talvez valha, né? Era pra eu tá gravando aqui até agora, ó. Mas eu sou burro demais, né? Pra vir pra cá. Então é isso. Baixei normal o summon do Avance, trouxe Shurite, virei pra ataque. Dei o Cycle que tava setado, tributando o Shurite do campo pra poder invocar o Breonak do cemitério. O Shurite triga, pega mais um Breonak, o Breonak no campo dá efeito, volta o Cyber End Dragon dele pra mão, e eu bato e ganho, e aí a gente vai pro Game 2. Nesse Game 2 eu vou primeiro. Quer dizer, nesse Game 2 ele me manda aí primeiro, né? De novo, eu abro com Divine Mirror, a Emilia, uma Trishula, uma Emilia e um Divine Mirror. O cara abriu com Clockwork Knight, um Cyber Naster, Cyber Dark Edge, um Cyber Dark Realm e o Horn. É isso. Tá, então eu tenho duas Emilia e dois Divine Mirror. A mão não tá boa, tá? Duas Emilia e dois Divine Mirror. Então, normal summon Emilia, não foi Avance, Emilia pegou o Breonak. Breonak no Unicorn. Divine Mirror tributando a Emilia da mão pra invocar esse Unicorn, porque no turno do oponente eu vou ter que... o Divine Mirror tá se banindo pra fazer um plus, porque no outro turno eu vou ter outro Divine Mirror no cemitério que eu vou ter que dar efeito e ganhar uma spell de ritual desse jeito, né? Então, peguei aqui um Cycle e vou setar o Divine Mirror pra tributar a Emilia do campo e invocar a Trishula no meu turno dele. É só isso que eu tenho pra fazer. Trishula, Unicorn, e eu gastei tudo pra fazer isso, porque eu vim com a mão toda redundante. Então, mesmo indo primeiro com mão redundante, isso é o que eu consigo fazer. Unicorn, locando o extra deck e uma Trishula no turno do oponente. Não é ruim, mas gastar tudo nisso é ruim, né? Então, o cara compra uma, começou dando Cyber Dark Helm, pegou aqui um Cyber Dark Claw. Aí eu tô aberto, mano. O cara tem que me matar aqui, abrindo desse jeito. Escolhendo em segundo, ele tem que me matar. Ele deu aqui a Horizon, jogou 2, jogou um Cyber End Dragon, pegou um Cyber Dragon Core, esse deck tem um monte de carta roubada, pelo amor de Deus. Efeito do Hers, pegou aqui um Cyber Dragon amarelo, baixou o Cyber Dragon, baixou o Core. Não consigo interagir com nada ainda, né? Quer dizer, eu até posso banir aqui com o Divine Mirror e tal, mas enfim. Ele ativou o Cyber Dark Inferno, tá dando o Realm para Normal Summon, né? Um Double Summon. Baixou aqui o Cyber Dark Edge, pra poder invocar o Claw do cemitério. Aí ele tá dropando o Clockwork Knight. Aqui eu vacilei, porque quando ele ativou o Clockwork Knight na maldade, ele ativou e me perguntou, ok? Eu falei, ok, eu só vou dropar o Divine Mirror quando ele ameaçar entrar na batalha com alguma coisa que de fato seja ameaçadora. Porque se ele fizer alguma carta do extra deck, o Unicorn tá negando, né? Então, se ele fizer algo do extra deck, o Unicorn tá negando. E se ele for ameaçar alguma coisa que de fato vai me matar na batalha, eu dou o Divine Mirror pra fazer Trishula. Mas quando ele ativou isso na maldade, ele perguntou, ok? Eu falei, ok, irmão, beleza. Aí ele foi e mirou as minhas cartas e fez um Chimera Tech, porque aí os meus bichos viraram máquina, né? Aí ele fez um Contact Fusion com um sumo inerente usando os meus monstros máquinas pra fazer o Chimera Tech dele, e aí eu perdi o jogo. Porque, né, eu não me liguei nisso, então eu deveria ter dado a Divine Mirror na hora que ele ativou o Clockwork Knight pra invocar a Trichulinha. O fora é que eu ia ter que banir o Clockwork Knight, sabe? Ia ser meio merda. Mas pelo menos eu não morreria. Desse jeito eu morro. Tá dando Nasty ainda, porque se não
Se não desse o dano, eu poderia tentar continuar e ver qual era o top deck, mas eu morri. Agora eu mandei ele ir primeiro, né? E aí ele até disse que esqueceu de tirar algumas cartas de side ali, mas enfim. Eu abri contra o Shula, Mirror, Emilia, Kaleido e o Dogmática. O cara lá abriu com Lava Golem, que ele esqueceu de tirar. Cyber Dark Matter, Overload, Emergency e o Cyber Dragon amarelo, né? Então, Emergency no core. Normal core, pega o Helm aqui, né? Eu acho. Eu até perguntei se ele não quer fazer o side, né? Eu poderia sair, ó, fazer rematch, aí ele quitava, eu quitava, e aí ele escolhia ir primeiro, ou o contrário, né? Mas pra ele fazer o side correto. Mas ele não quis. Então, fez aqui o Horizon, jogou as cartas, pegou o Cyber Dark Claw. Enfim, aqui ele vai jogar, né? Vocês viram o outro jogo que eu joguei de Cyber Dragon, que o cara fez uma mesa opressiva, né? Porque ele ficou com o Infinity negando, sendo o Omni Negate, e o bicho que nega Spell. Mas eu acho que foi só isso, né? Que ele abriu. Se eu abro com essa mão e ele faz essa mesa, eu consigo quebrar. Provavelmente. Né? Porque eu ia ter o Dogmático que ia se invocar. E aí eu ia fazer isso no Nova, né? Mas não ia ativar a Trap. E mesmo que eu ativasse a Trap no turno dele e ele negasse, com o Infinity, por exemplo, eu já forcei o Infinity sem carta de jogada. Eu forçar o Infinity com carta de jogada nesse deck é meio penoso. Aqui ele vai jogando, ele não consegue fazer muita coisa. Eu baixo aqui a Dogmática, eu seto, eu não posso ativar ela agora, mas tudo bem. Porque não tem monstro 2500 no campo, né? Então, compro uma pro turno aqui. Avance no Shurichi. Ele não tem interação, basicamente. Ele fica com esses bichos parados aqui, né? Se ele fica com esses bichos parados, então foda-se, mano. Então, eu mato esse arrombado aqui. Joguei um Divine Mirror, Shurichi. Tô tentando ativar efeito pra ver se ele tem alguma carta, alguma resposta, né? Bloqueei direto a Techula com o Mirror. Bani as cartas dele ali. O meu Dogmática ainda pode ser ativado, né? A Punishment, que eu setei antes aqui com a Thunderbolt. Peguei essa carta. Eu posso ativar ela agora. Invocar aqui o Divine Mirror. Matei agora, Initis. Campo tá aberto. Eu posso bater direto e assim eu ganho, né? Então, é isso. Esse foi o outro jogo que eu joguei. E aí, cara, depois, deixa eu ver. Aí eu tenho esse último jogo aqui, ó. Esse é o último jogo que eu joguei com o Necroz mais puro, tá? Que eu vou comentar agora com vocês. Os outros são o Necroz misturado com outras coisas, que vai ficar pra outro vídeo, que é o tentando melhorar o Necroz. Bom, agora a gente vai ver essa partida que eu abri de Prep, Rescue Ace Impulse, Dogmática Fleur de Lis, Brownak e Great Sorcerer. Então essas são todas as partidas que eu jogo. Eu acho que deve ter, tipo assim, mais umas 4 partidas fora essa, mas são muito piores do que essa, tá? Que eu ganhei muito rápido, não teve nem disputa. O Abigon lá de cima abriu com essas cartas aí, ó. Beleza. Então, eu vou começar a jogar. Eu tenho o velho na mão, o Brionac e o Preparation of Rites. O que eu posso fazer aqui? Eu dei o Brionac pra poder pegar o Avance, né? Pra poder pegar o Avance, que por enquanto é o que eu posso fazer, certo? Aí eu vou dar Normal Summon do Avance. Opa. Esse cara vai pedindo pra eu segurar pra ele ler as cartas, né? Então o Normal Summon do Avance, aí ele dropa o Orange. Esse Orange é chato, porque agora eu não consigo fazer ritual. Eu não consigo fazer ritual. Eu posso dar o Prep. Deixa eu ver. Eu não consigo fazer ritual, sabe? Eu posso dar um Prep aqui, ó. Pegar um Cláusulas. O Cláusulas se descarta, pode pegar um Cycle. E eu posso dar Cycle tributando o Rescue Ace da minha mão pra invocar o Cláusulas no campo. Mas quando eu vi isso aqui, eu já pensei que o deck dele podia ser Madouche. Tem um monte de deck de fada, pra falar a verdade, né? Eu não coloquei em Naturia, não. Então, e se fosse contra Naturia, seria ruim eu ficar com esse bicho no campo, né? Então, é o que eu podia ter feito, mas eu não fiz. Eu faço alguma coisa? Deixa eu ver. Eu dou o Prep. E o Prep pega Cláusulas. Cláusulas pegando Unicorn? Que porra é essa, T? Tá maluco? Então é Brionac pegando Unicorn. Unicorn pegando Avance, tá? A jogada é essa. Caralho, eu peguei aleatório ali um Cláusulas pegando Unicorn. Mas é Brionac pegando Unicorn porque eu queria ter o Avance na mão pra eu jogar na volta, né? E eu ia só passar o turno. Eu poderia também... Deixa eu ver. Eu não poderia pegar o RGB Ré pra tributar pra pegar o Unicorn, né? Porque aí eu poderia banir a spell e ter ritual pra fazer. Mas como o Prep só pega nível 7 ou menos, eu não podia pegar o RGB Ré e eu não tenho outra forma de chegar no RGB Ré com essa mão. Então, eu tentei dar o Unicorn pra pegar o Avance pra mão, mas eu esqueci da porra desse Mudora aqui que ele tá dando, né? Tá dando um Mudora e tirou o meu alvo. E esse Cláusula no cemitério tá errado, tá? Ele tinha que estar no deck. Não faz sentido nenhum. Enfim, o cara comprou o Verno Sylph Pato lá. E aqui ele me rouba também, porque ele dá um Verno Sylph pra pegar uma Camilha, tá? Então eu vou até passar aqui, porque nada do que acontece aqui pode. Porque ele deu o Verno Sylph e buscou Camilha. Sendo que o Verno Sylph Pato, ele busca Fada de Terra. Ele não busca qualquer terra do deck, né? Então eu comprei as cartas, comprei mal pra caralho.
E aqui eu percebi, mandei pra ele o log, né? E aí ele falou, porra, que merda, foi mal. Tá bom? Então só volta aí, mano. Só voltou a jogada. Voltando à jogada, ele deu Ver no Sylph, continua invocando o Mo Cricket, e aí ele buscou agora a carta certa, né? E aí eu voltei também a minha draw e voltei meu impulso. Tá dando Foolish Goods, porque agora ele tá jogando em volta, né? Esse pau no cu. Mas, enfim, ele fez aqui a Sacred Tree, efeito da árvore, e aí ele tá pegando a Camilha, agora sim, tá certo? Efeito do Ver no Sylph agora descartando Camilha, e aí ele busca essa menina aí. E aí, como não é monstro no campo, eu não posso dar o impulso, tá? Ele invocou aqui a Camilha, buscou a Vera, que tá na mão dele. Efeito Camilha, então Camilha tá dando efeito aqui do impulso, porque a Camilha joga árvore, né? Então, invoquei aqui o impulso. Jogou árvore, efeito da árvore, efeito do drone. E aí ele dá chain. Opa! Não é agora que eu busco, né? Eu só invoco, Então ele dá o efeito da Camilha pra jogar o bagulho. E aí o drone tá no campo. Daí ele deu o Mo Cricket dele, ó, tributou pra invocar 2, incluindo o Sunflower. Eu voltei a minha carta pra mão, foi a carta que eu comprei, que eu voltei pro deck, tá? Aí agora sim, ele triga a buscada da árvore. Aí agora, o meu drone vai tentar comprar. E aí agora, ele pode negar com o Sunflower e milar com a Camilha, tá? Enfim, ele faz aqui um Barkion, tá dropando um Blessing. Aí eu tava até com esperança, porque se ele fizesse um Natura Beast, eu poderia baixar aqui a minha Dog Mágica, setar uma Trap, matar o Natura Beast dele, jogar o NTs, matar outra carta dele. Eu ia ter... Eu não tenho nem ritual pra buscar, tá muito ruim. Tá muito ruim, mas eu ia ver qual era a draw, pelo menos, né? Mas como ele fez um Barkion nega Trap, e eu tenho uma Dog Mágica que seta Trap. Então não adianta eu esperar muito aqui, e aí eu vou pro Game 2. Nesse Game 2, e eu vi o Barkion, tá? Então eu tinha que ter lembrado disso depois, mas vocês vão ver que não aconteceu. Eu abri de novo com essa vagabunda dogmática aqui, eu deveria ter tirado. Rescue Ace, Cláusulas, o Avance e o Unicorn. O Amigona cima abriu com esse Black Gold, o Blessing, o Mudora e, ó, adivinha, o Orange. Isso aí é o que ele abriu, tá? Então... Normal Summon vence, até aqui ele tá bricado, né? Ele deu Orange, negou e destruiu. Eu, de novo, não tenho o que fazer. Tô dando Cláusulas aqui. Cláusulas tá pegando um Kaleido. Tô tentando dropar o Kaleido, né? Porque pelo menos eu tenho que... aqui eu tenho que jogar sem dar valor pra esse bosta. É um pouco difícil, mas enfim. Deu Kaleido, invocando o Unicorn, jogando o Arclight. Arclight tá dando efeito. Peguei aqui um Breonak, que eu não ativei ainda, né? Então, efeito Breonak. Aí eu pego a Emília. A Emília vai dar efeito pra entrar pro Special. E aqui eu posso dar efeito da Emília e buscar uma carta. Essa carta que eu pego é o Breonak. Por quê? Porque aqui eu lembro que os Naturia, eles precisam usar Monstro Terra pra fazer os efeitos. Então, eu fui tentar fazer o Stealth Kraken. Porque o Stealth Kraken aqui, ó, transforma todo mundo em água. Só que eu não tenho os monstros do extra deck do Stealth Kraken pra quando ele morrer, tá? O cara comprou um Keld lá em cima, então ele tá bricado. Setou um bicho, passou o turno. Eu comprei aqui uma Trishula e olha só o que eu descobri. Que eu não consigo fazer ritual de maneira decente. Olha só que doideira. Beleza, que aqui eu poderia ter forçado, ó. Porque eu tenho esses dois bichos, ó, que não me deram valor agora. Eu posso invocar a Dogmática e tal, porque eu tenho um bicho de extra deck aqui. E aí eu posso setar uma trap do deck. Eu acho que é o que eu tenho que fazer daqui a pouco. Eu não lembro se eu fiz, pra falar a verdade. É só monstro do oponente ou os meus contam? Caralho, será que... Tomara que eu tenha dado o efeito dessa menina aqui, tá? Então o Breonak pegou o Avance. Tô dando o Avance de novo, o Avance na Emília. A Emília buscou um Breonak? Por que eu peguei um Breonak? Eu acho que eu tava com muito medo desse momento de tomar Scara, mas eu tinha que fazer as paradas, né? Tipo, pra fazer ritual. Ah, lembrei de outra coisa chata. Eu não consigo pegar spell de ritual. Lembrei agora. Não consigo pegar spell de ritual. Eu acho que é isso, mano. Eu não consigo pegar spell de ritual, você acredita? Porque o meu campo tem monstro, então eu não posso banir o Kaleido. Eu não consigo chegar no Divine Mirror, porque eu não tenho quem buscar o Divine Mirror, porque todas as minhas cartas buscam monstros rituais. O Breonak, ele pode pegar o Cláusulas e o Ah, eu consigo pegar assim, eu posso dar Unicorn, né? Eu posso dar Unicorn, mas aí se eu desse Unicorn no Cláusulas... pra poder pegar uma spell de ritual, ou pegar spell direto, ele ia dar o Mudora. Aí o Mudora ia embaralhar o... Mas pelo menos o Klaus ia estar no deck. Então aqui eu vacilei forte, porque eu não devia ter pego o Breonak pra esperar pra depois. Porque aqui eu vi que ele tava bricado, então eu pensei, mano, eu vou beatdown aqui e foda-se. Mas o que eu devia ter feito é ter pego o Unicorn agora, o Unicorn descarta e tenta pegar o Cláusulas,
do cemitério. Aí ele ia dar um Mudora dele, que tá lá no cemitério. Ia tirar o meu Klaus, ia tirar spell de ritual, ia tirar qualquer porra aqui do meu cemitério. Tudo bem. E eu fico sem volta, né, pra falar a verdade. Eu fico sem volta. E aí eu torço pro impulso, mas aí a gente vai tentar ir pro grind, né? Pros top deck. Mas enfim, eu invoco aqui a minha Thunderbolt. Thunderbolt dá efeito Seta Trap. E aí eu vou pra batalha, bato com quem tem o ataque maior. Matei outro Shuffler, ele tá brincado, né? Bati aqui com os amigos. E nesse momento aqui eu ia fazer um Tornado Drago, ia ser grandão o Tornado, tá? Ia ser muito bom, porque eu ia matar um agora e ia matar a outra depois. Puta merda, ia ser bom. Mas eu não fiz. Porque eu não tenho no extra deck, como vocês viram, eu devia ter tirado, eu não tirei, fez falta. Aí o cara comprou um Twin Twister. Ele comprou um Twin Twister aqui, que ele tem uma árvore setada, ó. E aqui ele praticou o futebol, porque ele deu o Twin Twister na draw phase, descartando a própria carta, matando a minha carta e a dele. Sendo que a minha ele sabe que é um punishment e eu não posso ativar agora. Porque ele não tem monstro no campo ainda, sabe? Então aqui ele praticou futebol, tá? E aí ele matou a árvore dele vai morrer, vai buscar. E aí ele pegou esse Mole Cricket. Normal summon Mole Cricket, tributa. Traz aqui a Camilha e ele trouxe um bicho aleatório. Lembrando que os bichos dele viram água, tá? Os bichos dele aqui são água nesse momento. Tô dropando meu Impulse, porque ele deu efeito de bicho do campo. Aí ele deu esse Black Gold, declarando o nome do Impulse. Então eu não posso invocar, né? Ninguém. Na verdade ele declarou o nome do drone, né? Drone. Enfim, aí ele jogou a árvore pegou o Blessing. Agora ele tá tentando jogar, mas aí eu dei o Stealth Kraken pra matar a Camilha. Que eu não queria que ele invocasse o Mole Cricket. Porque o Mole Cricket snowballar mais, né? Então ele deu o Chain da Blessing, eu tentei forçar ele a fazer alguma coisa agora, e aí ele fez esse Draco Berserker. E falou, fé, vou fazer o Draco Berserker e fé. Aí ele bateu aqui no amigo, me deu um dano legal, ganhou o ataque, pode bater de novo, matou o Stealth Kraken. Infelizmente ele não pode pegar as cartas de volta. E aí eu comprei um Shurish pro turno. De novo, eu continuo podendo dar, mas agora eu perdi um turno já, tá? De dar Breonak, pegar o Unicorn pegar um Klausula, e esse Klausula aqui no cemitério tá me atrapalhando porque eu não consigo fazer ritual. Simplesmente isso. O meu Exciter não faz nada e eu não tenho Exceed pra fazer. Então aqui, esse jogo, eu fico escancarado algumas paradas meio bosta aqui pra mim, sabe? Se eu batesse nele, eu queria fazer um Exceed pra bater nele, deixar meu campo vazio e dar spell de ritual. Talvez eu devesse ter feito. Será que valia a pena? Eu, tipo, fazer o Exceed, que o único que eu tenho é o Exciton, faz o Exciton, bate no Draco Berserker. Eu acho que eu não morro, porque o ataque dele volta aqui pra 3.000, que ele falou, ó. Aí morro, dou efeito ali do cemitério, do Clausulas, e torço. Quer dizer, tento dar efeito do Kaleido. Se ele não desse um Mudora, é porque ele tem 2 Shuffler, né? Ele tem 2 Shuffler. Então, ele ia tentar dar um, aí eu podia dar, tipo, Breonak, Unicorn, mira o Klausula. Aí ele ia torrar os 2 Shuffler, pelo menos. Aí eu ia ficar com essa Trishula e o Shurich morto na mão, e o meu campo ia ficar aberto e ia torcer pro top deck. Mas, enfim, eu enrolei muito nesse jogo, muito. Ele bateu na minha menina, bateu no outro bicho. Eu fiquei feliz porque, não, tá bom, ele limpou o meu campo, tranquilo, agora eu vou dar spell de ritual. Mas aí ele percebeu e deu o Mudora dele, embaralhou as cartas. E as dele também, né, pra começar a ter top deck melhor pra ele. Ele não é burro, fez isso aí. Eu comprei esse Punishment. Eu não sei se eu poderia ter ficado parado aqui, ter matado o bicho dele, mas eu dei esse Breonak. E finalmente eu percebi isso. Eu não sei se eu percebi ou se eu tava com medo do Shuffle. E finalmente eu fiz isso, né? De dar Cláusula no Unicorn. O Unicorn escolhendo Cláusulas, ó. E aí sim, ele deu o outro Shuffle, embaralhou o meu Cláusulas, o Impulse e mais uma carta boa dele no deck pra aumentar a chance de comprar a carta boa. CT o Punishment, aí ele comprou a carta boa. Ele deu Blessing, aí ele joga Mole Cricket, Camilha, Dump Sunflower. Aqui, como ele jogou o Sunflower, eu fiquei, pô, tranquilo, porque eu dou Punishment em um, mato o outro. Mato o NTs mata o Draco Berserk e vamos pro top deck. Aí aconteceu aquilo que eu falei, né, de ficar no top deck. Eu no top deck, comprei nada. Ele comprou nada, porque o Venom Sylph sozinho também não faz nada. Eu comprei mais um, agora é nóis, né. Aí eu dei o Área de Berré, tributei. Joguei uma spell de ritual, peguei um Cláusulas com o Shurich, porque não tem mais Breonak. Tô dropando aqui, banindo pra pegar o Necroz Mirror. Tô dando Cláusulas, pegando o Cycle. Necroz Mirror banindo 2 ali. Eu não sei porque que eu bani 2. Mas aqui eu acho que ele dá o Black Gold antes. Eu nem lembro se eu tinha buscado Trishula, se ele sabe que eu tenho Trishula na mão.
mas ele deu Black Gold e falou Trishula depois de ter visto a Trishula. Eu não lembro se eu busquei a Trishula antes, mas como eu não precisava disso pra ganhar, a carta dele provavelmente não ia ser nada, eu fiz isso aí. Tributei o Rescue Ace da mão pra invocar o Clauses, que é exatamente o mesmo nível, né? Nível 3. Aí sim eu bati e ganhei. E aí foi isso, né? Cara, esse último game aqui foi meu merda, porque ele escolheu ir primeiro, ó. Essa é a mão dele, ele tá usando esse Gravekeeper Trap, mas ele abriu de novo com isso aqui, ó. Tô muito puto, tá? De novo ele abriu com isso aqui. Ele joga aqui o Mo Cricket, seta uma carta e passa. Aí eu vejo que ele tá meio lento. Eu tenho um monte de forma de jogar, mas o que eu não queria fazer? Se eu desse o Normal Summon, ele ia trigar a Camilla. A Camilla ia invocar o Mo Cricket. O Mo Cricket ia se tributar e aí invocar Sunflower e outro bicho do deck. E aí eu não queria que ele tivesse essas cartas pra poder negar os meus efeitos. Tudo bem que eu podia falar batalha. Ah não, ele podia invocar o bicho que nega batalha, né? Porque o Mo Cricket ia tributar a invocação Sunflower e o bicho que nega batalha. Exatamente. Aí ele ia negar 2 efeitos de monstro meu, então eu não queria fazer nada. Como eu abri com Punishment, eu pensei, cara, eu vou setar o Punishment, matar a Camilla, e é isso. Mas pra isso eu tenho que ficar parado, porque, de novo, o que eu não queria era invocar alguém pra trigar a Camilla, invocar o Mo Cricket, e o Mo Cricket invocar Sunflower e outro bicho. Eu não queria que isso acontecesse, porque ele ia ter 2 negações de monstro de graça, e eu não queria dar esse valor pra ele. Então o que eu resolvi fazer? Resolvi setar o Punishment e passar o turno. Aí, beleza, ele ia comprar uma carta pro turno, comprou um Foolish, comprou uma boa carta pra jogar, né? Deu esse Foolish, Dump Árvore, Efeito Árvore. Aí ele foi buscar um nome, pegou um Sunflower, achei um pouco esquisito, mas tudo bem. Aí ele deu Normal Summon Sunflower e me perguntou alguma coisa. Aqui eu devia ter sentido a maldade no coração dos homens, mas eu não senti, porque, né, eu sou burro. Aí o que ele faz? Barkion, o Barkion nega trap, it's over, e aí acabou pro beta, né? Como ele fez um Synchro Natura, volta o Mo Cricket do cemitério. Volta o Mo Cricket, ele bateu primeiro com o Barkion pra testar, mas aí eu já falei, mano, você vai fazer o menino, né? Então ele deu o Mo Cricket, não adianta eu dar o Punishment porque ele nega, né? Então ele deu o Mo Cricket, trouxe a Camilla não deu efeito ainda, então Dump Árvore, Efeito Árvore, ia jogar a árvore, ia jogar a árvore ia pegar a Spell ia invocar o Mo Cricket, ia fazer Natura Beast, meu deck é de ritual, então eu ia perder. O que eu poderia fazer, pra falar a verdade, se tinha uma mão que podia fazer isso, era essa aqui, com o Normal Summon do Avance, pra poder invocar um nível 4 e eu poder fazer um Exciton. Mas eu ia ter a Draw mais... Deixa eu ver, se eu fizesse um Exciton, né? E finge que isso aqui é o Exciton. Então, 1, que é o Exciton, 2, 3, 4, 5 mais a Draw, 6 cartas. Ele ia ter aqui, ó, 1, 2, que é o Natura Beast, 3, 4, 5, 6. Então a gente ia ter a mesma quantidade de cartas e eu não podia dar Exciton nele. Puta que pariu, então, que bosta, né? Então aqui eu só descarto as cartas e eu perco pro Natura Beast dele e o meu Punishment... Ah, eu ainda ia ter o Punishment no campo, sabe? Eu ia ter o Punishment no campo com carta a mais, então... É basicamente isso. Bom, eu tenho mais coisas pra falar sobre, mas... Opa! Eu tenho mais coisas pra falar sobre, eu tenho outros jogos ali pra mostrar, eu tenho outras paradas, mas eu não vou mostrar agora não, porque o vídeo ficou maior do que eu imaginava. Um vídeo de 1 hora, que obviamente não vai ter o retorno... do tempo que eu investi pra fazer esse vídeo, obviamente não vai ter, mas ainda assim eu tô gostando de acompanhar o Necroz. O próximo vídeo eu vou debater um pouco com vocês sobre as coisas que eu tentei usar pra tentar melhorar o Necroz e alguns jogos pra tentar ver isso na prática. E aí depois a gente vai ver se ainda vale a pena falar de Necroz por aqui. É basicamente isso, valeu, falou e até mais, tchau.